Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse canal aqui do Seara do Mestre. Com muita satisfação, nós fomos convidados para poder fazer a explanação do tema deste encontro, né? E a gente agradece demais a oportunidade de estarmos aqui. Então, vamos lá? Nós normalmente iniciamos as nossas atividades, né, fazendo uma preparação, né, do ambiente, aproveitar esses instantes que estamos conosco mesmo, com a espiritualidade maior, um tempo de paz interior, do consolo, né, prometido pelo Mestre Jesus, ao discutirmos um pouco do Evangelho, a falarmos um pouquinho das questões morais, do que podemos fazer para nós mesmos, né, para os outros. Então, a gente agradece a Deus pela oportunidade, ao Mestre Jesus por tantas lições que nos deu, nos dá e sempre nos dará. E a espiritualidade que nos ampara sempre nas nossas atividades. Então, assim, iniciamos as nossas reflexões, né? Lembrando do tema deste encontro, né? A bênção do estímulo. Esse trecho, esse tema foi extraído do livro Jesus no Lar, do Chico Xavier, pelo espírito de Ney Lúcio. Para quem tiver a oportunidade de ter o livro, de baixar o livro, de dar uma olhadinha nas considerações do que traz, o livro vai trazer muito uma presença do Cristo com os seus mais próximos, né? Com todos aqueles que estavam ali do lado do Cristo. Então é um núcleo bem próximo dele, e algumas reflexões, algumas informações trazidas que a gente já tem o conhecimento dentro da Bíblia, mas o livro traz para nós um Cristo mais próximo daqueles que estavam ali perto dele, né? E alguns, vamos dizer assim, alguns bastidores, né? De algumas situações, de algumas reflexões que a gente tem os textos, e ali tem algumas formas que a gente pode observar a presença do Cristo, como é que foram dadas as lições. Não é um livro histórico, não é isso, mas a abordagem é um Cristo mais próximo a nós, né? E esse item, a bênção do estímulo, vai mostrar uma certa situação em que as pessoas estavam ali próximas dele, e sempre tudo com o Cristo era motivo de ensinamento, formas de utilização de situações do dia a dia para uma exemplificação de uma condição moral. E basicamente o texto vai trazer um ensinamento do Cristo quando apóstolos estavam ali discutindo sobre diversas situações, né? E como é que a gente pode fazer as coisas, enfim. E aí o Cristo traz uma situação, né, que a princípio poderia parecer como uma forma de enganar, mas na verdade tem um cunho moral por detrás muito grande. Ele dá um exemplo de um núcleo familiar onde o pai, né, do casal ali, o marido tinha lá uma certa fortuna, tinha condições, um casal, vida feliz, filhos, né? E de repente, pelas situações da vida, esse pai de família se vê perdendo as condições, né, na parte comercial, enfim, alguma situação acontecendo, perde-se as condições, e com isso ele também perde a vida. Então, deixa a esposa e deixa filhos.
E era sempre uma situação, pelo que aparenta ser, uma situação de conforto para todo mundo. De repente não temos mais o provedor. Ok. Lá pelas tantas, a mãe reúne os filhos. E aí, o que nós vamos fazer para o nosso futuro? Não é? Diante de um cenário tão devastador, né? Porque todos se afastam, enfim, fica só um núcleo familiar. Essa mãe sai por uns momentos daquela reunião, retorna com uma caixa em mãos e explica para os demais filhos: olha, nós temos aqui uma certa condição, vamos dizer um fundo de recursos que, se efetivamente a gente precisar, nós vamos utilizar, mas vamos utilizar das nossas forças para modificar essa situação, né? Para honrar o nosso pai, mas enfim, nós não temos aqui as condições, né? Os filhos viram aquela situação e dali para frente, conta o Cristo, que todos se empenharam, todos aproveitaram ali a vida rural, né? O desenvolvimento rural, trabalharam bastante, conseguiram saldar todas as dívidas deixadas por este provedor, adquiriram mais terras, enfim, se viram de melhores condições. Passado ali um tempo, 6 anos, já todos envolvidos resolveram falar: mãe, o que tinha naquela caixa? Vamos ver, abrir a caixa, vamos ver então, hoje, como nós não precisamos, mas se efetivamente precisássemos, o que temos lá naquela caixa? E aí aquela senhora vai lá, busca a caixa, mostra para eles o que tinha lá dentro. Lá tinha, só não tinha fortuna, não tinha valores, a não ser alguns escritos, um pergaminho com palavras de incentivo. E todos ficaram olhando aquilo e assim, puxa, né? Diante daquela situação de que foi um estímulo, né? E todos olharam e que bom que aquilo tinha acontecido, né? Que situação diferente, né? Nós não tínhamos ali uma fortuna, nós tínhamos palavras de amor, palavras de incentivo, que hoje a gente tem em qualquer mensagem de elevação na Bíblia, enfim. Vale a pena a leitura. Não vou descrever a leitura com precisão, porque a ideia da bênção, do estímulo, a gente tem todos os dias. E a reflexão que fica para nós é de o que efetivamente temos em mãos para modificar as condições que nós nos encontramos, se elas são difíceis. Cada uma das situações em que a gente encontra ao longo do nosso caminho. Nesse exemplo do livro, traz de uma situação, né? Uma mãe utilizou um recurso para com os filhos e todos eles aceitaram aquele desafio. Nós conhecemos vários cenários de estímulos. Eu particularmente conheço um, até vivenciando, de muito particular, de mãe e filho que se viram também na perda de um provedor, mas aí foi ao contrário. Foi a sabedoria do filho em ajudar aquela mãe. A mãe estava desesperada e não via mais recursos nem alternativas para sobreviver sem a ausência daquele provedor. E foi então este filho e a mãe ia tentar assim, achava que o término da vida, o ceifar as vidas, corrigiriam aquela situação. E o filho foi o que levantou a bandeira: não, nós vamos fazer diferente, nós vamos lutar para sobreviver. Nós vamos lutar juntos
para termos condições. A perda aconteceu, mas somos maiores, muito maiores do que isso, e vamos lutar e vamos conseguir. Essa família certamente ao longo do tempo trabalharam, angariaram suas conquistas e hoje vivem super bem, saudáveis, tranquilos, né? Nós vimos nos desafios que nós estamos enfrentando neste momento muitas angústias, muitas dificuldades, principalmente no momento de pandemia, né? No momento em que todos nós estamos passando aí por uma restrição de deslocamento, um certo isolamento, problemas com a saúde, os desafios enfrentados, né? Enfim. E se a gente for pensar bem, todas essas condições também nos servem de estímulo. Parece um contrassenso, mas sim, hoje nós temos mudanças de comportamento necessários, certamente uma vida mais saudável que muitos devem ter encontrado ao longo dos desafios. Algumas pessoas que talvez tinham grandes dificuldades nos deslocamentos para fazer os seus trabalhos e hoje possivelmente se fazem muito melhor, com melhor qualidade, encontrando um ambiente mais tranquilo, mais seguro dos seus lares, que é o caso de trabalhar hoje. Mas espera, isso aí foram motivos ou foram alterações que foram necessárias diante desse cenário todo e para muita gente não foi bom, mas para outros foram. Talvez tenha servido de estímulo para a mudança de comportamento e ganhar os seus proveitos, fazendo as suas receitas, fazendo as suas conquistas de forma que talvez nunca tivessem imaginado. Vejamos até mesmo como é que outros encontraram caminhos para estudo, retomaram condições de estudo, porque antes não tinha como se deslocar. Foi um estímulo e hoje, utilizando esses recursos virtuais, estão estudando, retomando conhecimentos e aproveitando tudo isso. Percebem? Nada é por acaso. Tudo tem um fundamento, tudo tem uma razão de ser. Se nós encontrarmos nas dificuldades os obstáculos, aí sim nós teremos os obstáculos e não ultrapassaremos, porque a gente ainda tem as nossas dificuldades e as nossas condições de insegurança mesmo, de imperfeição. É muito difícil sair de alguns comodismos que nós temos conosco mesmo e também com os demais que estão ao nosso lado. A bênção do estímulo mostrada pelo Cristo nessa situação familiar nos serve para todas as ocasiões que nós nos depararmos, se nós formos pensarmos bem. O estímulo para nós é de fundamental importância para que sejamos indivíduos melhores. Qual foi o estímulo que recebemos no dia de ontem para sermos um indivíduo melhor hoje? Eu não recebi nenhum, minha vida tá tudo ruim, eu não vejo perspectiva em nada. Aquela família também não tinha perspectiva, mas alguma coisa ajudou a desencadear aquela situação para sermos melhores. Se nós nos condicionarmos às dificuldades, de fato, nós não vamos superar. Mas aí é um desejo nosso, porque estímulos somos bombardeados todos os dias. O sol lá fora pode nos ajudar a um estímulo. Até o animalzinho que está ao nosso lado serve de estímulo. As nossas convivências com os entes de dentro de casa, os nossos familiares, os nossos amigos, nossos vizinhos, até mesmo aqueles que se dizem ser nossos inimigos, também nos servem de estímulo. Estímulo para quê? Estímulo para fazermos diferente, não é?
O próprio Cristo, em várias situações, demonstravam formas e estimulava a junção, o amor, a união, a caridade, a fraternidade, sempre num estímulo. Irmã, se pecou, tá vendo? Quem sou eu para lhe julgar? Vai lá e não pecas mais. Olha o estímulo para ela. Se via numa condição de eventual apedrejamento, olha, se todos eles que estavam aqui, ninguém te julgou, ninguém te condenou e ninguém te julgou nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas serviu de estímulo para que ela mudasse comportamentos. Todas as situações em que o Cristo passou e demonstra nos estudos bíblicos, sempre foi uma forma de aproveitar uma situação complicada, talvez até sem alternativa, e servir de estímulo. Isso serve para nós também. No nosso dia a dia, lá no mais íntimo, será que eu estou buscando formas de ser um indivíduo melhor? Será que eu me estimulo a fazer algo? Será que eu incentivo ou estimulo alguém a fazer alguma coisa? Isso é uma bênção. Se nós formos pensar em hipóteses, por que não estimular alguém a praticar algo que não praticava antes e seja para o bem? Nós não estamos falando na área de saúde? Será que nós estimularmos alguém a fazer algo de bom para ela mesmo? Um incentivo qualquer, uma forma de se alimentar ou uma caminhada. Agora poderemos ter até um tempo para poder fazermos algumas coisas que desejávamos fazer e talvez por falta de estímulo, por falta de tempo ou até mesmo por preguiça não fazíamos antes. Agora temos a oportunidade e temos estímulo para fazer. Aí vem o outro lado. Desejo fazer? Desejo efetivamente fazer algo? Não vamos dizer nem para a humanidade, não precisamos nem esse alcance tão grande, mas consigo fazer por mim mesmo? Certamente somos estimulados e isso é uma bênção. Ou seja, todos nós somos abençoados todos os dias por recebermos tantas coisas boas que vêm do alto, mas muitas vezes não reconhecermos. Certa vez um indivíduo perdeu valores de dinheiro, deixou cair do bolso uma certa quantidade que talvez para ele aquilo não fosse tão necessário ou iria utilizar em algum recurso, enfim. Mas para aquele que eventualmente achou e eventualmente tenha procurado devolver, mas não encontrou, utilizou aqueles recursos para produzir algo, comprar algo e fazer produzir. Também serviu de estímulo para aquele que está hoje dentro de comércios, dentro de qualquer estabelecimento para atender o outro, teve algum estímulo para estar ali. Afinal de contas, nós temos muitas contas físicas, materiais para poder pagar. Mas antes disso, nós também temos as nossas vidas, nós desejamos coisas, nós desejamos ser indivíduos melhores. Será que também não serve de estímulo para receber aquele outro que dependia do seu trabalho, lá naquele estabelecimento comercial, como um exemplo? Que estímulo nós temos ao levantarmos todos os dias pela manhã? O sol nos brinda,
A natureza nos brinda com seu vigor. E o que fazemos? Já é um estímulo. Se nós percebemos ao nosso redor hoje estamos com um sol maravilhoso aqui fora. Mas tem dias que lá fora estará chuva. Nós teremos uma neblina, nós teremos um tempo um pouco fechado. Parece que não serve de estímulo algum para a gente poder sair das nossas camas, das nossas cadeiras, dos nossos quartos, das nossas casas. Mas alguém inventou roupas mais confortáveis, aconchegantes, quentinhas, para que nós pudéssemos enfrentar o frio. Num tempo de muito calor, alguém inventou, alguém nos ajudou a estimular a sair com equipamentos, com condições para podermos viabilizar a vida de outros. Seja no transporte, seja numa outra casa, seja num outro estabelecimento, enfim. Todos nós somos estimulados. Até mesmo no campo virtual que hoje nós estamos utilizando, e nesse momento estamos utilizando para conversar com todos por esse canal. É um estímulo. Por que não nós? Não podemos gravar as nossas reflexões? Não podemos pegar um instrumento e tocar, cantar, se apresentar? Fazer algo de bom? Mandar uma mensagem para alguém? A gente percebe nas mídias sociais, né, um estímulo muito grande a agressividades por pontos de vista. Esse também é olha que engraçado, esse também é uma forma de estímulo. Um estímulo ao embate, o estímulo às coisas das minhas opiniões que não importa do outro. Um estímulo a expor muitas vezes um lado, alguma posição, alguma coisa da vida que não é minha, mas eu fantasio. É uma forma de estímulo também. Mas que tipo de estímulo nós estamos tratando? Nesse momento, o que o Cristo procurou a nos dizer é que somos indivíduos capazes de transformações pessoais e, consequentemente, transformações de todos aqueles que estão ao nosso lado. E aí ele ainda deixa para nós a opção de fazermos essas transformações para o bem ou até mesmo para o mal. Vai depender de nós. O que ele nos ensina é de se transformar para o bem, para poder ajudar, para podermos sermos indivíduos melhores, para sermos felizes. Porque, de certa forma, se nós estimularmos, se nós impulsionarmos as coisas ruins, a falta de caridade, a falta de amor, o ódio, as divisões, os enfrentamentos por posições, isso tudo nos leva ao desestímulo de tocar as nossas vidas. Isso serve para nos deixar para baixo e, consequentemente, não feliz ou infeliz. Se nós conseguirmos utilizar todos os recursos de estímulos que recebemos ao longo de todos os dias, o tempo todo, certamente nós vamos observar e começaremos a ter atitudes melhores. Esta é a bênção do estímulo. Em nenhum momento mostraram para nós que nós somos inferiores, que nós somos indivíduos que não temos condições alguma de superar absolutamente nada. Pode ser que em algum momento nós pensamos que isso aconteça, mas na verdade não tem nada disso. Podemos perceber ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, que muitos obstáculos nós ultrapassamos e foram de aprendizado para obstáculos maiores. E isso é um estímulo, isso é uma bênção.
mesmo com todas as coisas que nos cercam, que servem para nos puxar para baixo. Às vezes não estou num bom dia, às vezes nós estamos com dificuldades, às vezes é uma condição financeira que aperta, mas tudo isso serve de aprendizado. Se é uma situação financeira, deixa eu me organizar, deixa eu pensar, deixa eu fazer de uma forma diferente para que isso não venha acontecer. Se é alguma coisa que acontece no campo de relacionamento, será que eu estou com as melhores condições? Será que eu efetivamente tenho e conheço a verdade? Será que não existem pontos de visão, pontos de entendimento, formas de ver que são diferentes do outro? Será que isso também não serve de um estímulo para que eu pense melhor e busque efetivamente o diálogo, que eu busque efetivamente a verdade? Meu ponto de vista pode não ser igual ao seu, mas nós dois, juntos, podemos encontrar um meio termo, que seja bom para mim, seja bom para você. Olha que maravilha! Se o meu ponto de vista prevalecer sobre você, qual é o meu estímulo? Qual é o seu estímulo? Qual foi a bênção recebida por ambos? E o que teremos de mostrar isso aos demais? Se naquela situação em que o Cristo mostrou para os discípulos que estavam ali ao lado dele, se ele mostrasse que naquela mãe não teria condições nenhuma, como seriam os comportamentos dos discípulos a partir dali? Como seria essa história? Como é a história de tantos outros que também se viram numa condição muito semelhante àquela? Muitos deram cabo à vida, e a gente sabe que a vida é eterna. O que enfrentaram do outro lado? Certamente muitas dificuldades. Será que se nós estivéssemos com outras formas de pensar, com outros estímulos, não teríamos mudado os nossos comportamentos e feito igual àquela família? De modificar de uma ruína comercial, de uma falência de recursos materiais? Porque os recursos morais estão aí e nós podemos e devemos vivenciá-los e batalhar pelo tempo todo. Mas depende de nós. Os recursos financeiros são consequência. Será que eu efetivamente preciso dos recursos financeiros para ter um estímulo para fazer a caridade, para praticar a fraternidade, para ajudar o próximo? Ou também não serve de instrumento de egoísmo e de vaidade? Vai depender do nosso comportamento e da nossa forma de ver a vida. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nós somos estimulados a observar o nosso redor, quando nós somos agraciados pela divina mão de Deus a nos mostrar alternativas, nos mostrar possibilidades, vamos abraçar com muito carinho e muito amor. Vamos abrir os nossos corações, vamos abrir as nossas mentes, abrir as nossas visões. Ah, mas isso eu preciso de um óculos para melhorar a minha visão. Não, não é só o óculos é material. É a visão do coração, a visão da mente, a oportunidade de vivenciar uma coisa que talvez a gente nunca imaginou em vivenciar.
ter uma felicidade, mesmo que momentânea, mas com um sentimento de dever cumprido, o sentimento de eu pude fazer, eu modifiquei uma forma de pensar e hoje eu vivo tão bem. Eu não preciso mais daquele monte de coisa, daquele monte de tralha, eu não preciso daquele monte de roupa, eu não preciso daquele monte de bens, eu não preciso de casa, carro. Eu preciso ter a minha consciência leve, tranquila e estimulada pelas bênçãos recebidas e pelas oportunidades que todos nós vivenciamos. Então, queridos irmãs e irmãs, fica aqui o nosso abraço e o nosso estímulo. Vamos ousar, vamos modificar e aproveitar cada um dos instantes, cada um dos enfrentamentos que nós percebemos e podemos ser indivíduos melhores. Que Deus abençoe a todos nós, cobrindo de bênçãos, cobrindo de muito amor, cobrindo a todos nós, para sermos um pouquinho mais felizes. Que assim seja.